Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. O tema hoje é um tema bastante complicado, complexo. E, de fato, se você não tem conhecimento de batalha espiritual, dos assuntos, dos temas tratados, especialmente no Novo Testamento, mas muito do que está no Novo Testamento é uma ampliação daquilo que acontece no Antigo Testamento. Mas se não tem visão de guerra espiritual e batalha espiritual, você vai ter bastante dificuldade para compreender isso. Mas, de uma certa maneira, nós tentamos fazer da maneira mais simplificada possível, né? Para que seja possível todos entenderem. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre vencendo o espírito de Jezabel. E também estarei preparando, porque há uma conexão, né, quando trabalha, que normalmente o espírito de Jezabel trabalha mais com as mulheres, influencia mais as mulheres, e as potestades, os homens. E assim eles destroem casamentos, famílias, igrejas, a sociedade de uma forma geral, porque é essa a finalidade. E o Brasil está sob a influência de principados que hoje assumiram, hoje o que eu quero dizer é que desde 2023 eles assumiram o comando do país, estavam guerreando para isso e venceram e estão assumindo. Então tudo aquilo que eles impõem, Astarote, a perversão sexual, a mulher no comando, Baal trazendo o entretenimento e o paganismo nos cultos, especialmente da Igreja do Senhor, infelizmente, como aconteceu na época das 7 igrejas do Apocalipse. Moloque, ou Moleque, né, em hebraico, Moloque é grego, está aí avançando com, ele exige sacrifícios de bebês e o aborto é uma doutrina diabólica que ele comanda e o Brasil cada vez mais está oferecendo essa oportunidade de adoração a ele. E o Belial com a sodomia, né? A sodomia e a pornografia. Então, esses principados estão e trazendo, a Astarote também traz a corrupção. Né? Não precisamos falar sobre isso, que o Brasil hoje é um país de impunidade, um país onde a corrupção quase virou profissão. Então, todas essas influências estão vindo sobre as famílias, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos falar hoje especificamente de um grupo de demônios que trabalha dentro, ele se infiltra na igreja cristã e na vida das pessoas para poder influenciá-la. Nós vamos falar sobre vencendo o espírito de Jezabel. No livro do Apocalipse, nós lemos lá no capítulo 2, do versículo 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios de idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. Da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente poderia fazer a pergunta, por que é que muitos maridos resistem e não se convertem verdadeiramente? Por que é que grande parte dos maridos são omissos e suas esposas precisam arrastá-lo espiritualmente para a igreja? Porque o ministério de intercessão, que na região não tem
a não ser o que a gente tem aqui, né? Ministério no sentido real do conhecimento da palavra. Ele vive travado, né? Muitos intercessores desanimam. Isso é comum quando essas batalhas estão travadas, né? Definição. O espírito de Jezabel é um poder celestial maligno de influência mundial. Não é simplesmente um demônio que se aposta de uma pessoa. É um poder demoníaco das regiões celestiais que transcende fronteiras geográficas específicas e pode afetar nações inteiras. Em toda a região onde penetra, ele se une aos principados que governam aquele território e opera em conjunto com eles, os principados e as potestades. Alvos principais de ataque. Primeiro, as igrejas com ministério de intercessão. E o ministério de intercessão é a voz profética de Deus na congregação. De uma certa maneira, os principados, especialmente Baal e o principado da Grécia, eles conseguiram colocar muito entretenimento na igreja. E colocando entretenimento, eles tiraram a voz profética. Então a igreja tem os cultos, as apresentações, tem a palavra e vai embora. Correto? Não tem mais a voz profética de Deus. E muitas vezes a palavra também, ela vem mais de acordo para agradar os ouvintes do que realmente uma mensagem profética de Deus, né? Até porque quando se perde a voz profética, normalmente o que se vê dentro da igreja são pregações para agradar o público. Então, alvos principais: igrejas com ministério de intercessão, igrejas ricas e igrejas com grupos de oração. Mesmo os grupos de oração, eles também incomodam muita gente. Não são um ministério de intercessão no sentido espiritual de dizer, mas também são grupos que incomodam muita gente, né? Objetivo de ataque: desativar e destruir ministérios. Os de intercessão, em primeiro lugar, como eu falei, pressiona o pastor a acabar com o ministério de intercessão, cessando assim a voz profética de Deus na igreja. Segundo, destruir pessoas. Terceiro, destruir e fechar igrejas. Quarto, destruir pastores ou fazê-los ser voz profética do espírito de Jezabel com falsas profecias, falsas revelações e falsos sonhos. Quarto, forma de ataque: quando uma fortaleza de Jezabel é estabelecida na mente da pessoa, isto é, estar sob a influência do espírito de Jezabel e nem vai perceber. E sobre fortalezas, nós vamos preparar uma palavra específica sobre isso, correto? Que ela merece um tema à parte, para não ficar maior esse vídeo. Quinto, estratégias de ataque: anular a autoridade pastoral ou deixá-la autoridade passiva. Inspirar e incentivar especialmente mulheres a serem desobedientes e insubmissas. Assim, o próximo pastor que assumir a igreja achará que isso é normal e vai aceitar também. A desobediência das mulheres pode virar rebelião. Mais de 1.000 pessoas. Mais pessoas, na verdade, né? A desobediência de uma pode influenciar muito mais outras. E não só mulheres, mas pode influenciar homens também, né? Sem que se perceba, porque as conversas para modificar ou manipular a ordem dada muitas vezes é bem educada, com fortes argumentos e apoio popular. No mundo espiritual, no entanto, é uma brecha que o espírito de Jezabel não irá perder. Entendendo as ordens e autoridade. Ordem legal. Quando a gente fala de ordens pastorais, ou mesmo a ordem, vamos dizer assim, coloca do marido, é a que está dentro das leis espirituais da palavra de Deus. Essa é a que interessa deixar passiva. Essa ordem tem que ser obedecida, não questionada ou tentar modificá-la, pois se torna desobediência. Ordem legal: ela não está firmada na palavra de Deus. Essa ordem tem que ser rejeitada e desobedecida. Então, muitas ordens são ordens carnais, ordens que visam a vaidade. Isso ninguém é obrigado a se submeter. Foi Deus quem instituiu as autoridades que estão acima de nós, e no caso da igreja ainda mais. Temos que nos submeter a essas autoridades, e o pastor é a maior autoridade dentro da congregação. Romanos 13:1, ali ele fala bastante sobre isso. Também devemos fazer com que nossos pastores, líderes e discipuladores zelem pela nossa alma com alegria e não gemendo. Está lá em Hebreus 13:17, entre outros textos. A autoridade e ordem na guerra espiritual. Na igreja, o pastor é quem tem a maior autoridade respeitada no mundo espiritual. Correto? Isso é uma coisa bastante visível e temos que entender. Nós tivemos uma experiência em que eu conto o testemunho, em que um motorista nosso, na época da pandemia, com os problemas que ele teve, a esposa acabou sendo
literalmente roubada por outro cara, e ele procurou um centro de macumba em Bauru. E nós sempre estávamos intercedendo por ele, né? Ele sempre aceitou a minha autoridade. E vendo que não dava nada, 20 dias mais ou menos, gastando dinheiro, ele pergunta para o Exu o que está acontecendo, né? E o Exu diz para ele: eu vejo um homem de chapéu e de gravata vermelha atrás de você, quem é? E ele disse: é o pastor Alberto. Ele disse: enquanto esse homem estiver atrás de você, eu não posso fazer nada. É a autoridade. A autoridade ela é dada por Cristo. Os espíritos de Jezabel tentam destruir ou anular a autoridade de um pastor da igreja de duas formas: fazendo o pastor cair em adultério, com uma mulher sedutora, ou, se o plano A falha, ele parte para o plano B, anulando aos poucos a autoridade do pastor, usando principalmente mulheres para modificar ou manipular sua ordem, e incentivarem outras pessoas a apoiarem isso, para que não seja obedecida, na base do que sempre tem que ser do jeito delas, não tem acordo. Então, de toda maneira, é a autoridade dele e em geral, né, que interessa. O campo de ação. O espírito de Jezabel ele pode usar homens também. O espírito de Jezabel geralmente ele opera por meio de mulheres que usam a manipulação para desobedecer a uma ordem dada. Geralmente são conhecidas pela famosa frase: tudo tem que ser do jeito dela. Não aceitam não como resposta, não aceitam ser contrariadas e muito menos aceitam correções. E nós estamos falando das coisas banais. A gente não entra em coisas espirituais que eu vou falar no final, que é aquele conflito. O marido não quer que ela vá à igreja, não quer que ela vá ao discipulado, não quer que ela vá servir à igreja. Não se refere nisso. Nisso a mulher não tem que se sujeitar mesmo. Consequências dos ataques na congregação e no ministério de intercessão. Dificultam a conversão dos maridos não crentes, transforma os maridos crentes em crentes acabes, quer dizer, passivos, omissos, e sem a menor liderança espiritual, sempre terão que ser carregados pelas esposas, até para os cultos. Infestam de enfermidade os membros da congregação, infestam de enfermidade os integrantes do ministério de intercessão, grupo de oração, influenciam pastores para que sejam pastores acabe. Suas ordens acabam sendo modificadas e manipuladas por mulheres, pois ele evita confrontos e aborrecimentos. E é uma desobediência. Desobediência abre brecha, a brecha da legalidade para esses espíritos. Fazer com que pastores acabem com os ministérios de intercessão para acabar com a voz profética de Deus na igreja. Não é fácil levantar um ministério de intercessão numa igreja. Grupos de oração você consegue. Eu acredito que praticamente todas as igrejas têm. Mas ministério de intercessão não é fácil. O trabalho ele é muito espiritual, exige muita espiritualidade e o preço é muito alto para mantê-lo, porque ele vai se tornar a voz profética de Deus na congregação. E sendo voz profética, Deus vai trazer a palavra para os membros. Então, quando para orar, como a gente faz sempre no final ou após a pregação, ele traz a palavra para as pessoas que estão pedindo, como Paulo fala em 1 Coríntios. Não, mas isso é um outro tema. As mulheres passarão a ser rixosas, brigando com seus maridos, até por coisas fúteis, inúteis, insignificantes, por qualquer motivo. Gera prostituição, adultério dos maridos e fornicação nos solteiros. Quais são as brechas por onde penetram no ministério de intercessão? As mulheres se tornam manipuladoras, não obedecem à ordem da autoridade pastoral ou da autoridade que está à frente do ministério de intercessão, mas procuram modificar, manipulando. E assim, sua desobediência fica oculta. É brecha em que entra o espírito de Jezabel. O pastor Acabe acaba fazendo concessão, ou o líder do ministério de intercessão que se torna Acabe. Muda sua ordem legal dada e acata a ordem dessas mulheres. Pode até mesmo ser uma mulher a líder, né, do ministério de intercessão. Não muda nada aqui. Isso disfarçada como sendo uma sugestão. É uma brecha em que ele entra, o espírito de Jezabel. Mesmo que seja em tom de paz, de brincadeira, é brecha em que o espírito de Jezabel vai entrar. Não podemos brincar de mudar uma ordem legal dada, mas os demônios... Nós podemos brincar de mudar uma ordem legal dada, mas os demônios não brincam de ser demônios. Essas mulheres terão dificuldade em ser submissas aos seus maridos, fazendo deles maridos acabes. Exceto quando eles querem impedi-las de estar na igreja e de servir ao Senhor. A salvação é individual e eu vou tratar desse assunto mais no final. Assim fiquem submissas ao pastor e aos seus maridos. É brecha em que o espírito de Jezabel entra. As faltas ou atrasos, enfim, tudo aquilo que é a vida espiritual. A gente sempre deve lembrar que, como eu falei, o espírito de Jezabel usa mais mulheres. E as potestades trabalham com fortalezas na mente dos maridos. E para você, dos homens, gostam de homens. Então, se vocês verem, a maior parte das heresias que estão dentro da igreja, elas são fruto de homens. Homens que criaram. Eu conheço assim na história, eu conheço uma mulher que entrou com uma heresia e criou uma doutrina
muito terrível. Mas a maioria é tudo homem. Por quê? Porque é muito mais fácil, eles trabalham especificamente na mente masculina e eles colocam essas fortalezas que dificultam inclusive a sua conversão. Verdadeiramente, ele pode estar dentro da igreja, mas não convertido. O coração está fechado, a mente está fechada para a palavra. Assim podemos resumir as brechas favoritas dos espíritos de Jezabel: a manipulação de ordem dada, a insubmissão, a desobediência e o pastor Acabe. Como vencer o espírito de Jezabel? Deus permite travar batalhas ferozes e as utiliza para treinar, fortalecer e purificar ministérios de intercessão na guerra espiritual. Essa experiência fortalece a igreja, o ministério de intercessão e a liderança local. Primeiro, reconhecer as brechas que foram dadas e evitar perder tempo se justificando, acusando ou negando. Segundo, haver arrependimento de todos em oração a Deus. Restaurar as atitudes corretas em relação às ordens e à autoridade e ao comportamento de todo o ministério de intercessão. Fechar todas as brechas. As mulheres casadas deverão agir com prudência e sabedoria, evitando insubmissão aos maridos nos assuntos da vida do lar, procurando sempre ser auxiliadores e compreensivas, evitando ser rixosas, que alimentam discussões por motivos fúteis. Os solteiros devem se cuidar em seus relacionamentos de namoro, porque a tendência é cair em pecado sexual, a fornicação. Existem dois terrenos em que Satanás e seus demônios jamais conseguem entrar: a obediência e a santidade. Identificando o espírito de Jezabel. No Novo Testamento, Jezabel não era o nome verdadeiro da mulher. Quando ele fala essa mulher Jezabel, ele se refere ao espírito, porque não era o nome dela. Aparece mais uma vez como uma mulher de destaque que estava no meio da igreja de Tiatira e que, mediante uma falsa voz profética, contrariava a fidelidade ao Senhor Jesus, manipulava os crentes a praticarem paganismo, idolatria e imoralidade, fazendo discípulos em meio à congregação, discípulos, infelizmente, do pecado. É uma legião de espíritos terríveis que tem uma grande área de operação contra o reino de Deus, em especial contra igrejas que têm o ministério de intercessão. A melhor maneira de se vencer um inimigo é conhecendo bem a maneira como ele atua. Dentre essas áreas, podemos identificar 14 que a gente vai falar aqui. Primeiro, ele ataca para destruir os profetas do Senhor. 1 Reis 18, 4, 13a, nós lemos assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Porventura, não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Sua ação principal no ministério de intercessão, especialmente quando já atua com voz profética de Deus na igreja, é levar ao pecado sexual, não importa quem, levar a abandonar o ministério aos poucos, priorizando as coisas materiais, né? Que é uma das coisas mais fáceis, faltando nas coisas espirituais. Usar pessoas, especialmente os maridos, para que não atuem na congregação e no ministério. Tirar você da congregação e conduzi-la para qualquer outra que não tenha ministério de intercessão com confissão de pecados. Levá-los a rejeitar a autoridade do seu pastor. Pastor Acabe, que para não perder membros, deixa as mulheres mandarem na congregação, ou os membros fazerem o que bem entenderem. Além disso, procura destruir os profetas do Senhor, assim, especialmente quando eu falo de deixar os membros fazer o que quiser, são os membros mais influentes, aqueles que têm mais dinheiro, que ajudam mais a igreja, né? Ele fica realmente preso a isso. Além disso, então, eles procuram destruir os profetas do Senhor assim. Primeiro, levar pastores e líderes à cooptação. 1 Reis 16:31 nós lemos: e sucedeu, está escrito, e sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Cooptação é admitir alguém numa sociedade ou aliança, parceria ou casamento, sem obedecer a princípios básicos. Esta cooptação pode dar-se através de maçonaria, partidos políticos com ideologia contra o reino de Deus. Nós vemos hoje a Igreja do Senhor defendendo os pecados, por exemplo, desse governo, ou os pecados do governo anterior, o que vemos que está fora, né? Pastores que se calam diante dos membros que pecam, mas que representam a entrada dos melhores dízimos e ofertas. Então não importa como ele veio para a igreja, não importa o que ele está fazendo, importa que ele está lá. Qualquer aliança profana e pagã da localidade. Segundo, destruição moral da igreja e do ministério de intercessão. Isso é uma coisa básica, né, que a gente já deveria ter em mente a essa altura. Apocalipse 2:20 está escrito: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos,
para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Esse espírito se ocupa de divulgar mentiras sobre homens de Deus a fim de difamá-los publicamente, levando ao descrédito entre os salvos e entre a congregação e até na cidade. A fim é desmoralizar mesmo. Destruição física da saúde. O espírito de Jezabel, ele comanda espíritos de enfermidade e até de morte, através dos quais busca destruir fisicamente a saúde dos homens e mulheres de Deus, que Deus tem levantado para usar como instrumentos seus, em voz profética de Deus na congregação local. Segundo ponto. Sustenta os agentes de Satanás. 1 Reis 18:19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Além da hierarquia espiritual em seu reino maligno, o diabo ele atua na terra com a participação de seres humanos, pessoas a quem ele enriquece para sustentar a obra em seu reino satânico. Então o diabo também deixa, aliás, ele deixa, é muito mais fácil ser rico com o diabo do que buscando a Deus, infelizmente. Por quê? Porque buscando a Deus você tem que ter princípios. Deus só vai dar a sua bênção financeira dentro de obediência, santidade. E as pessoas não têm paciência para isso. Então começa a burlar e fazer coisa errada. Maracutaia. Então ou você entra na forma demoníaca ou entra na forma do mundo. Nos princípios de Deus você tem que ser verdadeiramente temente a Deus. Aí ele vai abençoar. Como nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que eram abençoadas por Deus e foram bênçãos também na obra do Senhor. O diabo tem agentes humanos conscientes que servem a seu reino sabendo o que estão fazendo e por isso ficaram ricos. E tem agentes inconscientes que servem a Satanás sendo enganados e sem saber. E grande parte deles são crentes, são maridos de mulheres de ministério de intercessão, por aí. Infelizmente. E ímpios, né? E claro, tem ímpios em geral, né? O espírito de Jezabel é responsável por sustentar esses agentes conscientes, através da manipulação do poder e do dinheiro, envolto em corrupção, subordinados ao principado Astarote. E o Brasil, nem precisamos falar que ele é nada de braçada na corrupção. Terceiro, se mantém informado sobre os ministérios dos profetas de Deus. 1 Reis 19:1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. A missão que o espírito de Jezabel tem dentro do reino das trevas o obriga a manter-se informado. Então é uma das coisas que a gente não pode esquecer. Sobre igrejas que têm o ministério de intercessão, os ministérios das pessoas que Deus levanta para o crescimento do reino de Deus, os ministérios que Deus usa para treinar e ensinar homens e mulheres de Deus para servir ao Senhor. São várias as estratégias usadas na obtenção dessas informações. São pelo menos duas delas dizem respeito diretamente ao nosso dia a dia. Primeiro, fofocas, mexerico dos crentes que reclamam e até saem da congregação falando mal do pastor e dos irmãos, os agentes infiltrados, e com brechas na vida do ministério de intercessão e da igreja em geral, né? Como não é onipotente, só Deus o é, esse espírito obtém as informações espirituais que precisa, que colhe de conversas inúteis e pecaminosas de muitos crentes carnais que lotam as igrejas. Outra forma comum é a infiltração de agentes seus, pessoas ou demônios, nas congregações da Igreja de Jesus. Quando pessoas fingem visitar a congregação, fazem algumas visitas e nunca mais voltam, né? Mas a ideia não é essa. E muitos lançam até maldições. Isso explica porque Jesus não aceita que toleremos esse espírito entre nós. Tá, o texto de Apocalipse 2:20 que eu já citei. Quarto, ameaça os profetas do Deus vivo. 1 Reis 19:2 nós lemos: Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. A ameaça é uma das armas que os demônios usam. E o espírito de Jezabel não é diferente, sempre tentando causar medo e pânico nos cristãos e ainda mais no ministério de intercessão. Essas ameaças podem vir de ímpios, né? Pode vir de ímpios, familiares, amigos, né? Amigos entre aspas,
crentes desviados, membros de outras congregações, especialmente com heresias e paganismo, e até mesmo membros de nossa própria congregação. A ameaça acontece em vários níveis e conotações, mas tem como objetivo básico desviar os líderes da igreja e o ministério de intercessão da vontade de Deus. Quinto, tentar causar medo nos profetas de Deus. 1 Reis 19:3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo, falando de Elias, né, o profeta Elias. O espírito de Jezabel comanda também os espíritos de medo, que causam medo, que são demônios que agem nas emoções e no sentimento das pessoas, influenciando-os para que não só sintam medo, mas não obedeçam a Deus e lutem, preferindo fugir e abandonar seus ministérios e serviços na congregação. Esse medo, uma vez instalado em sua mente, em seu coração, faz com que o homem de Deus e a mulher de Deus percam a visão da realidade espiritual e do reino de Deus, de que Cristo Jesus é o Senhor e nós somos mais que vencedores em Cristo. Perdeu isso e complicou. Sexto, tenta causar depressão nos profetas de Deus. Em 1 Reis 19:4-5 nós lemos: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Uma coisa muito triste, né? Pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Levanta-te, come. A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, pessimismo e acompanhada de um desânimo total. A pessoa deprimida se sente emocionalmente sufocada e chega a um estado de desânimo tão grande que perde qualquer perspectiva de vida, chegando a desejar a própria morte. E muitos, infelizmente, se matam, né? Um líder sofrendo assim, ou um intercessor, acaba sendo posto fora da batalha espiritual no reino de Deus, quando deveria ser a alegria do Senhor é a vossa força, Neemias 8:10, é a alegria do Senhor. O espírito de Jezabel, como tem a dura missão de atacar as igrejas por dentro, também comanda os espíritos que produzem depressão nas pessoas. Por isso, muita gente deprimida se suicida, com o objetivo de tirar a alegria do povo de Deus, a alegria que Deus nos concede. Sétimo, gera sentimentos de solidão e lamentação nos profetas de Deus. 1 Reis 19:10 nós lemos: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Esses sentimentos são decorrentes da depressão, mas não é necessariamente a mesma coisa. O êxito na guerra espiritual pressupõe a comunhão do povo na congregação reunida, do povo de Deus, né? Povo de Deus, na congregação reunida. O espírito de Jezabel batalha ou trabalha na emoção dos salvos, dos líderes e do ministério de intercessão, tentando produzir sentimento de solidão, desconfiança e exclusivismo entre os irmãos, promovendo muita reclamação, murmuração, né? Por qualquer motivo, como porque o culto acabou mais tarde, porque isso, porque aquilo. O objetivo do inimigo é dividir a congregação para nos enfraquecer, e divisão é trabalho das potestades que trabalham junto com eles também. E nós vamos ter uma mensagem falando sobre essas fortalezas. Oitavo, produz simbiose, grupos que promovem divisão. 1 Reis 21:5-7. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há? Que está tão desgostoso teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz, te darei outra vinha em teu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-te do teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Você vê que tipo de homem que era o homem que era o Acabe, né? Simbiose é uma distorção de relacionamento em grupo, onde os valores, interesses e sentimentos do grupo vêm em primeiro lugar, passando até por cima da ordem do pastor. A simbiose na congregação ela produz vários problemas, mas o principal deles é levar as pessoas a se relacionarem umas com as outras em seu grupo antes do seu relacionamento com Deus e até mesmo da congregação. Sem um relacionamento íntimo com Jesus, não há vida cristã.
o amor para servir aos irmãos na congregação que o Senhor Jesus ordenou. Infelizmente, isso é alterado de forma muito ruim. Uma grande dificuldade que pode ser para identificar a simbiose é pelo fato dela ser uma boa imitação do amor e por isso pode enganar. Quando há simbiose na igreja, o que acontece na verdade é a existência de grupinhos, divisão, e não há interesse em servir e compartilhar com a congregação. Especialmente, a gente vê o exemplo disso nas refeições coletivas. Nono, usurpa a autoridade pastoral. 1 Reis 21:8 nós lemos: Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na cidade e habitavam em Nabote. O espírito de Jezabel visa enfraquecer a autoridade do pastor principal. É um grande objetivo. Fazendo especialmente as mulheres a modificarem suas ordens, a mudarem o que foi ordenado. E com isso leva as pessoas, até sem perceber, a buscarem uma posição que não é a sua por direito, não foi dada por Deus. Usurpar quer dizer alcançar sem direito, apossar-se violentamente, tomar a força, adquirir com fraude. Eles levam certas pessoas a ocuparem ou exercerem um lugar de autoridade na congregação na qual Deus não as colocou lá. Isso é pecado e abre brechas para retaliações da legalidade, né? Que a gente fala de legalidade. Cristo mesmo é quem coloca na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Efésios 4:11. A autoridade é dada a cada um pelo Senhor Jesus. Igreja onde as pessoas usam autoridade usurpada, manipulada, modificando ordens, fica atrofiada e sofrerá retaliação. 10º, levanta falsos profetas. Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. O falso profeta é aquele que diz ter uma mensagem de Deus para a congregação ou pessoa, quando na verdade não é de Deus. O falso profeta recebe a revelação ou profecia de demônios ou de sua vontade carnal. Numa igreja carnal será difícil discernir. Mas no meio de uma congregação espiritual e de um ministério de intercessão que esteja sendo a voz profética de Deus, na igreja a falsa profecia vai soar como uma pessoa que desafina bem alto no meio de um coral bem afinado. Falsos profetas sempre têm problemas com a autoridade do pastor. Aliás, né, sempre vai ser em cima disso. 11º, produz conspiração. 1 Reis 21:8-11. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, deixaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois de um vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Conspiração é uma trama em secreto, maquinando contra a autoridade pastoral, especialmente, né? A maior autoridade na congregação. É um espírito controlador. Ele leva as pessoas a tentarem controlar as outras, muitas vezes desobedecendo uma ordem da autoridade pastoral. E a gente sempre se refere aqui às ordens específicas espirituais da igreja. Não estamos falando de vaidade pessoal, não é? Tira um copo, traz isso, aquilo, não. Estamos falando das ordens realmente, que são aquelas ordens importantes na congregação, né? Sobre os trabalhos da igreja relacionados às vidas espirituais, aos ensinamentos com base no reino de Deus.
Quando há um fato ou uma mudança espiritual na igreja, no ministério de intercessão, fugindo do controle, quando Jezabel não consegue colocar sua vontade através de manipulações e ameaças, falsas profecias e adultério, esse demônio convoca um grupinho simbiótico da igreja para manipular as situações, criando conspiração para neutralizar o pastor. Conspiração é uma trama contra uma autoridade. É quando esse grupinho se reúne em alguma casa ou local fora da igreja e trama uma forma de atuar contra a autoridade espiritual da liderança da igreja, mais especificamente contra o pastor. 12º, produz insubmissão nas mulheres. 1 Reis 21, 25, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. A submissão da mulher ao marido é a maneira que o próprio Deus determinou para que a mulher encontre felicidade conjugal. Nos assuntos com filhos, em casa, nos relacionamentos, no trabalho, submissão significa estar debaixo da mesma missão. Se o marido é pastor, a esposa vai estar debaixo dessa missão. 1 Coríntios 11:3 diz, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Então, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Naturalmente que o marido, para exigir a submissão espiritual da sua esposa, ele tem que ter Cristo como Senhor de sua vida, como cabeça que é o Senhor. Porque a mulher pode perguntar, vou estar debaixo de sua missão, mas qual é a missão em Cristo? Qual é a sua missão em Cristo? Ficar em casa assistindo TV, coisa imprópria na TV? Ou você vai nos conduzir ao céu ou ao inferno? O marido que tenta proibir a sua esposa de vir aos cultos ou de servir em algum ministério na igreja não tem Cristo como Senhor. Não tem. Isso é ser um tirano e fazer a esposa de escrava. Isso está errado. Isso é ilegal, tá? É ilegal isso. Ele não tem esse direito. No assunto de salvação e ministério serve a orientação do apóstolo Paulo quando o marido não é um discípulo. 1 Coríntios 7, vou ler o 14 e 16. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? O maior problema é que mulheres extremamente mandonas vão querer mandar no pastor também. E Jezabel não vai perder essa oportunidade de brecha e retaliação na igreja. Então, a gente precisa ficar atentos a isso. 13º, produz maridos omissos, maridos Acabes, né? 1 Reis 21, 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. A palavra de Deus ensina que o marido é um instrumento de Deus no casamento para conduzir sua família nos fundamentos do reino de Deus, servindo na congregação, a igreja de Jesus. Isso não significa autoritarismo, pois geralmente os maridos usam isso para proibir a esposa de vir à igreja, aos cultos, discipulados, servir na congregação, como se fossem demônios trabalhando contra o reino de Deus. Infelizmente. O espírito de Jezabel produz maridos omissos, que não assumem o seu papel que receberam de Deus. São anêmicos espirituais, poucos se interessam pelas coisas do Senhor, como Acabe. Não são discípulos e pior, muitos nem nasceram de novo dentro da igreja. Isso produz lares desajustados, onde Jesus não é senhor de ninguém nessa família e apenas gostam de assistir aos espetáculos de danças, coreografias, músicas e teatro dentro da igreja, que não serve para nada. 14º, promove a sensualidade, segundo Reis 9:30. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. O espírito de Jezabel, ele estimula a sensualidade, a conquista sexual, a sedução, o culto ao corpo para conduzir o pecado. Os piercings e tatuagens podem ser incluídos aqui. Foi Deus quem nos deu nossa sexualidade, que é uma bênção do Senhor. A sexualidade, quando vivida dentro dos princípios do reino de Deus, é uma bênção e é abençoada por Deus. A exibição diz respeito à exibição do seu corpo. A sensualidade aqui, na verdade, diz respeito à exibição do seu corpo.
Diz respeito à exibição do seu corpo como objeto de cobiça, de provocação, né? Especialmente nas redes sociais, isso é muito usado. Algumas mulheres pretendem usar da sensualidade para controlar, como Dalila fez com Sansão e Salomé com Herodes, para pedir a cabeça de João Batista. Isso é trabalho de Jezabel. Características de Jezabel nas mulheres. Como identificar isso? Primeiro, dominadora. 1 Reis 21:15. Manda tanto que vai mandar no pastor se puder. Rebelde, não aceita não como resposta. 1 Reis 21:25. Rixosa, 1 Reis 19:2. Criadora de discussões e disputas constantes por motivos banais. Bate-boca é com ela mesma. Quarto, manipuladora. 1 Reis 21:11. Corrompe o bem, não aceita a correção, entende que está sendo criticada. Tudo tem que ser do jeito dela. Quinto, orgulhosa. Como não aceita a correção, não tem equilíbrio. E é por isso que é rixosa, como Jezabel foi e não aceitou Elias. Soberba, é arrogante, quer ter razão sempre em tudo, nem o pastor escapa das suas críticas, como Jezabel fez com o profeta Elias. Sétima, desobediente, toma decisões em casa sem o consentimento ou concorda do marido em assuntos do lar, da casa, passeios, trabalho, enfim. Não ouve conselhos. Por ser soberba, só gosta do pastor se ele concordar com ela, for um pastor Acabe. Do contrário, ele que se cuide. Oitavo, sedutora. É líder e envolve várias outras pessoas debaixo de sua liderança e pode usar isso a seu favor, contra o seu pastor, claro. Tola. Destrói sua casa com discussões inúteis e bate-boca e normalmente vai levar isso para a congregação. Iracunda. Perde a paciência fácil. É a tal barraqueira. Enfim, nós cremos que isso é o suficiente sobre esse tema. Então, as formas de nós vencermos, nós colocamos durante ali a exposição da mensagem e, basicamente, a gente fecha essas brechas, quer dizer, na verdade, se a gente for ver, é andar em obediência à palavra de Deus. À medida que a gente está obedecendo a palavra de Deus, não tem que pensar em ataques, né? A gente vai sofrer muitas coisas, mas não vamos permitir a ação disso. Então, a gente repetindo, se eles trabalham na destruição de casamentos, muitos, né? A mando de Astarote. As mulheres sendo influenciadas por espíritos de Jezabel, os homens recebendo especialmente sofismas e fortalezas na sua mente. Nós estaremos preparando uma próxima mensagem falando sobre sofismas, fortalezas e as potestades. E isso vai ser importante para que você esteja... Você que é interessado em conhecer batalha espiritual, conhecer as lutas que estamos passando, porque tudo que nós estamos sofrendo no Brasil, no mundo, é uma batalha espiritual. Tudo é uma batalha espiritual. O Rio Grande do Sul é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Não vamos entrar em detalhes aqui porque não interessa, mas são batalhas espirituais. E se a gente não estiver preparado, vamos sofrer muito mais. Então esse é um desafio que eu deixo para você. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa o seu gostei. Se você ainda não fez, se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.